O Cid. Meu filho mandando. Que hora você tem que sair, Cid? 11h15. Não, eu vou encerrar 11h30, tá? Muito bem, meus irmãos, vamos entrar no capítulo 4. Começou aí, Lucas. Capítulo 4 agora, falando do descanso. Ah, esse do descanso é bom demais. Como diz o pastor Calixto, é bom demais da conta. Isso. Vamos ler do capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou pedir para alguém ler. O microfone está na mão aí, Lucas? Isso. A partir do verso 1, quem quer ler aí? Até a altura que eu pedi para parar de ler. A bispa Helene vai ler então. Vai lá, bispa. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o 7º dia nessas palavras. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra realizada. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Amém. Obrigado. Vocês viram que a temática desse capítulo 4 até agora é o descanso. Vamos trabalhar um pouco sobre o que é esse descanso, por que esse descanso, a origem desse descanso e qual é a ideia por trás desse descanso. Descanso de suas vagações, o suprimento de suas necessidades. O descanso celestial não implica inatividade, mas sim em um jogo de palavras para que o homem possa entender, pois na eternidade homem algum tem noção dela. A ideia é continuada sem pausa em Hebreus 3, de que a incredulidade impediu a geração que escapou do Egito para entrar em Canaã. A promessa permanece de entrar em seu descanso e podemos entrar nesse descanso pela fé. É difícil perder a palavra descanso, 10 vezes no capítulo 4 e 2 vezes no capítulo 2. Portanto, temos que determinar do que o autor está falando e por que é tão importante. Fala de descanso. Eu gostaria de dizer uma fala aqui, meus irmãos. O descanso celestial não implica inatividade. Lembra? Quando você fala assim, do céu, qual é o imaginário coletivo quando a gente fala do céu? Não fazer nada. Não fazer nada. De que mais? Dormir. Não, dormir não. Não. Anjos tocando harpinha. Gente passeando.
Hã? Tomando banho na piscina. Nós imaginamos um monte de coisa, mas uma coisa a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, não existe inatividade. É uma cidade em movimento. É uma cidade em movimento. É uma cidade. Quando a Bíblia fala bem assim, vamos falar isso aqui, não, a gente vai entrar em outro caminho, né? Mas, a gente vai entrar em outro caminho. Mas assim, a ideia é que as almas que estão no céu, elas não estão em inatividade. Pelo contrário, as almas que estão no céu estão esperando Jesus Cristo voltar para entrar nos seus corpos e ressuscitarem. Porque a ideia do céu, veja, isso aqui é uma coisa importante de falar, viu, pessoal? Muito importante de falar. Deixa eu falar bem certinho para não causar escândalo. Você já ouviu essa fala, que o céu é o destino final. Você já ouviu, né? Não é. Não é. Nunca foi. O céu é um lugar provisório para o cristão. Lembra daquele famoso texto de João 14? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vos terei. Pois vou preparar-vos lugar. Então quer dizer que Jesus preparou, ou seja, não tinha. Não tinha. Ele foi preparar. Por que ele foi preparar? Ele foi preparar porque é provisório. Não é permanente. Não é permanente a alma viver dissociada do corpo. Deus não criou o ser humano para viver dissociado. Aí quando ele criou o corpo, ele criou a parte imaterial, soprou em Adão o fôlego de vida. Então todo ser humano, ele foi criado e veio à existência de maneira completa. E qual é a maneira completa? Corpo e alma. A morte foi um acidente do percurso. Então, quando há separação, e morte significa separação, então, esta separação do corpo e da alma, ela veio de maneira, um acidente de percurso, e agora a alma vai ficar perambulando por aí? Não, não vai. Ela não pode. Então, o Senhor preparou, Jesus preparou, né, o céu para que os cristãos, os crentes, não fiquem perambulando, mas vão ao céu e esperar o retorno dele. A ideia é essa. Aí você fala, Jesus disse, vou vos preparar lugar. Eu brinco e ele foi fazer um puxadinho, né? Ele foi fazer um puxadinho celestial para nós. Como também o inferno é um lugar intermediário, é um lugar de espera. É o Hades. Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? Que é o Hades. Então, o Hades é o lugar de espera dos ímpios, aqueles que rejeitaram a Deus no dia da visitação. Então, quem morreu, olha, presta atenção, quem morreu no dia da visitação e não aproveitou o dia da visitação, a sua existência foi totalmente nula. Ele nasceu numa época onde poderia ser salvo e rejeitou isso. Nula. A existência é nula. Agora, então, as almas que estão nos céus, elas estão nos céus esperando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, as almas vão vir com ele. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E vão entrar nos seus corpos, os corpos que morreram, para ressuscitar. E alguém fala bem assim, eu tenho assim, eu entendo alguns irmãos que falam bem assim, mas sabe, é difícil acreditar nisso. Porque como é que vai ressuscitar num corpo que nem existe mais? E se foi carbonizado? E se foi cremado? E se foi comido por feras? Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Pelo seguinte, um camarada foi devorado por um leão. O leão comeu e devorou o camarada. Bom, aquele leão morreu também. O átomo da pessoa que ele comeu está na terra. Deus só precisa de um átomo.
Aí eu falo assim se Deus fez esse mundo maravilhoso ex nihilo, que problema é para Deus ressuscitar um corpo quando tem um átomo em algum lugar do planeta? Então as almas que estão nos céus vão ressuscitar em glória de novo. Então o céu é um lugar intermediário, como também o inferno é um lugar intermediário. Todas as almas que estão na eternidade, no céu ou no Hades, estão esperando Jesus voltar, para ele ressuscitar e viver uma eternidade para sempre. Corpo e alma unidos. A ideia é essa. É por isso que Paulo vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte ainda não está destruída, porque eu e você, a gente morre ainda. Ela só vai ser destruída quando o ser humano não morrer mais. Quando é que a gente não vai morrer mais? Quando a gente começar a imortalidade. Quando é que começa a imortalidade? Quando nós seremos ressuscitados. E quando vai acontecer isso? Na volta do Cristo. Percebe? Então, as almas estão inativas. Uma coisa importante, nunca, aprenda isso. Nunca use configurações humanas para tentar entender as celestiais. Nunca. Não vai dar certo. Ok? Alguma pergunta? Sim, Sandra. Quero saber das pessoas que... Só um instantinho. Você precisa passar pelo processo do microfone. O microfone, hein? Olha lá, que chique. Fala, Sandra. Então, eu queria saber sobre... Eu questionei muito isso sobre essa imortalidade do corpo. E as pessoas que vêm com deficiência, como que elas retornam com esse corpo mutilado, assim... elas retornam lá no reino do céu. Mutiladas, como é que é esse retorno? Olha, Sandra, cegas, toda deficiência do corpo humano não vai existir mais. Isso. Nem envelhecimento, nem doença, nem nada. O corpo será um corpo absolutamente perfeito. Um corpo, como diz o texto... Eu já ouvi isso, mas eu queria ter certeza hoje. Não tem, então. Não tem nenhuma deficiência, não vai ter nenhum sinal. Porque, veja bem, pessoal, foi muito boa a tua pergunta. Isso aqui é uma coisa que quase ninguém pensa, mas também não tem problema se não pensou, tá? Deus só fez 2 pessoas do barro. Ele não me fez do barro. Ele só fez 2. Quem? Adão e Eva. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, os nossos pais pecaram, o pecado deles passou para toda a geração que veio. Então, Deus não cria ninguém assim. A natureza da criação, ela vem por ordem divina. Mas, por exemplo, tem criança que nasce com problema físico, tem criança que nasce com, como é que fala? Mutilada, tem criança que nasce cega, tem os acéfalos, enfim. Por que Deus não fez isso? Isso é resultado da degenerescência humana. É o problema do pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou tudo perfeito. Agora, todas as nossas... Porque tem gente que fica revoltado com Deus. Exato. Porque eu... Né? O que Deus me fez gorda? Por que Deus me fez tão magro desse jeito? Não, Deus não fez nem você gordo, nem você magro. Você é o que você é fisicamente com deficiência ou não, ou aquilo que você considera deficiência, por uma degenerescência humana. Ponto. A gente nasceu em pecado, nasceu imperfeito, é isso aí mesmo. Mas para aquele que crê em Jesus Cristo, não vai ter mais esse tipo de problemas físicos, nem defeitos físicos. Os corpos serão absolutamente perfeitos. Né? E vou dizer mais, viu? Não, o tempo não vai existir. A única coisa, Nayane, a única coisa que vai lembrar desse nosso primeiro estágio de vida são as nossas etnias. Porque o texto bíblico diz, o negro vai continuar negro, o branco vai continuar branco, o amarelo vai continuar amarelo, o índio vai continuar índio, o asiático vai continuar asiático. Porque a Bíblia diz que, em Apocalipse, e vi todos os povos de todas as tribos, língua e nação. Qual foi o critério que ele distinguiu povo, língua, tribo e nação? Suas características de etnia. Né? Então, vai ser todo mundo branco. Olha o racismo aí. Aliás, hoje o tema racismo banalizou, né? Vai ser todo... Não tem esse negócio de branco ou preto.
todos serão da multiforme graça de Deus. O negro é fruto da multiforme graça de Deus, o branco, o asiático, o amarelo, o mameluco, todos somos frutos da multiforme graça de Deus. Mas todos eles, brancos, negros, amarelos, asiáticos, têm a degenerescência humana ou fisicamente, que vai ser completamente absorvida no corpo glorificado. Amém? Fala, Alex. Pastor, eu fiz um seminário que fala sobre concepção à morte. E ele fala sobre esse assunto. Na verdade, isso mesmo que o senhor confirmou, que a questão ela vem, quando Deus faz, ele faz perfeito. Sim. Na concepção entre o homem e a mulher, que vem a deficiência. Sim. Aí, a criança nasce com deficiência. Sim. Pode dar o microfone ali, só para ficar eternizado a sua participação. Eu fiz um seminário que fala sobre concepção à morte. E nesse seminário ele fala que quando Deus faz, o ser humano ele faz perfeito. Quando vem a semente é perfeita. Sim. Mas pela entrada do pecado Sim. no útero e no homem, essa deficiência ela sai através disso. Exato. Mas não que ele traz essa criança Não, com deficiência. exatamente. E Deus ainda na sua misericórdia causa abortos espontâneos em muitas mulheres. Porque às vezes o feto está sendo formado com deformações tão graves que pode até trazer problema para a mulher e Deus naturalmente faz o feto. Mas de qualquer maneira, nós precisamos entender, só para encerrar esse assunto aqui, que é importante, eu pelo menos considero importante, né? Porque fisicamente, como você perguntou, nós temos a degenerescência humana, né? Agora, esse corpo nosso vai ser um corpo completamente transformado, não refeito, ele vai ser completamente transformado. Aquilo que a gente conhece de envelhecimento, de dor, de sofrimento, não vai haver mais. O seu corpo, tenha defeitos ou não, ele vai ser glorificado. Se não tem uma perna, vai ter. Se não tem um olho, vai ter. Se não tiver um braço, vai ter. E vai ter perfeito. A gente precisa crer nisso, meus irmãos. Sim, Romualdo. Aquela frase, então, o preço do pecado é a morte, se refere, então, a Adão e Eva, quando eles pecaram. Se refere... Né? Porque às vezes o pessoal tenta explicar ali, ó. isso daí, né? A frase, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Refere-se então a Adão e Eva, né, que eles Sim. Né, não tinham a morte, e a partir do pecado se tornou então a morte. Né? A morte. A morte. E a morte, ela não é apenas uma cessação da vida física. A morte é uma série de consequências. Por exemplo, lembra que eu falei na aula passada sobre pessoas que têm mágoa, ressentimento? É o cheiro da morte que está na pessoa. Né? Então, a morte é um todo, não é só... Né? O salário do pecado é a morte. Qual? Todas. A morte física, a morte espiritual, os pecados, é isso aí. Mas tudo isso vai ser vencido quando Cristo voltar, no dia do juízo, ou o dia da vingança. Ok, meus irmãos? Muito bem, continuando. Por que é importante? O descanso de Canaã para Israel é uma figura de descanso espiritual, que encontramos em Cristo quando nos rendemos a Ele. Quando nos aproximamos de Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação. Mateus 11, 28. Quando nos rendemos e aprendemos dele e obedecemos a Ele pela fé, desfrutamos de submissão e descanso. Mateus 11, 29. A primeira é paz com Deus, Romanos 5:1. A segunda é paz de Deus. Então, quando a gente para observar todos esses textos, e aqui vai uma palavra muito importante. E eu não quero escandalizar ninguém com essa fala minha. Mas veja, o que nós precisamos mesmo, ao aceitar a Cristo, é reconciliação. E preste atenção no que eu vou dizer, por favor. O céu é um brinde. O problema do brasileiro, o problema é que o brasileiro evangelizou de forma inversa. E eu vou explicar. Por exemplo, você sabe que quando você foi evangelizado, pelo menos foi a minha experiência, e quando alguém vai evangelizar os outros, a gente fala o seguinte: Otília, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. É isso aí. Não é outra coisa. Você pode observar.
Ah, quem é que... ó, gente, tem umas perguntas tão idiota, meu Deus do céu. Quando eu tenho certos cultos que, às vezes, antes de pregar, eu preciso confessar a Deus o que eu pequei ali na hora do culto. Né? Quem é que quer ir para o céu? Aí, né? Aí todo mundo levanta a mão, né? É, mas quem quer morrer? Gente, não faça isso não. Não faz isso não. Eu acho isso tão... uma brincadeira tão sem graça, sabe? Porque assim, a gente aceita Cristo para ir para o céu, esse é o conceito de salvacionismo que foi aprendido, mas na Escritura não é. Na Escritura é o contrário. A Escritura fala que quando a gente aceita Jesus, nós temos paz com Deus. Paz, só um instantinho, paz com Deus através da reconciliação. Então veja, quando eu aceito a Cristo, e eu aceitei a Cristo, Cristo me deu uma nova vida. Você crê nisso? Amém. Ele me deu uma nova vida, ele me deu um novo propósito. Ele mudou a minha vida. Ele transformou as minhas intenções. Ele mudou meu jeito de ver. Ele mudou meu jeito de ser. Eu sou uma nova criatura. Ok, é isso aí. Eu agora tenho paz com Deus. Eu agora olho para a vida e eu tenho um outro sentido. Ok, é isso aí. Então, eu aceitei Jesus Cristo porque eu estava sob condenação. É isso aí. Se eu inverto isso, eu crio um evangelismo de negócio. Por exemplo, fugiu o teu nome agora. Luciano, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. E Luciano tem medo da morte. Ah, é, pastor? É. Então, você fala, Senhor Jesus, eu quero ir para o céu, me perdoa meus pecados e tal. Aí, ok, ele aceitou Jesus. Ok, ele vai para o céu porque ele aceitou Jesus. Pô, ele resolveu o problema dele. Mas ele continua tratando as pessoas do mesmo jeito. Ele continua agindo da mesma maneira. Não teve transformação nenhuma nele. Por quê? Porque ele já resolveu o problema dele. São os problemas dos que estão na igreja e vivem criticando a igreja. Esses que vivem criticando a igreja são aqueles que fizeram o negócio. Eles resolveram o problema deles. Quando eles vão morrer, eles vão para o céu. Mas necessariamente não tiveram uma vida transformada. Mas por que a gente evangeliza desse jeito? Porque é o seguinte. Os puritanos viveram um problema muito sério na Inglaterra no século XVI, século XVII. Havia dois vícios na Inglaterra, bebida e prostituição. Bebida, então, era um horror. Os puritanos viam os cristãos, que eram da igreja anglicana, se envolvendo com bebida e indo para os pubs, né? É pub, né? Não, na Inglaterra? Pub, né? Pub, porque pub é o que eu sinto aqui. Eles vão para os pubs, eles iam para as tavernas e tal. E os puritanos, eles brigavam contra isso. Eles diziam, você não vai para o céu. O cristão que se envolve com coisas mundanas não vai para o céu. É a metodologia que eles usavam de evangelismo. Quando eles vão para a Nova Inglaterra em 1620, no navio o Mayflower, Flor de Maio, né? Quando eles chegam lá e eles vão evangelizar os nativos, depois eles vão evangelizar os colonos, qual é a mensagem deles? Você precisa de entregar a vida para Jesus para ir para o céu. Séculos depois, quando o Brasil é alvo missionário, os missionários americanos, quando chegam aqui no Brasil, qual é o evangelismo dele? Você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. O que aconteceu? Aconteceu que o brasileiro, ele aceita Jesus para ir para o céu e não para ter vida transformada. Ir para o céu é um brinde. É o contrário. A melhor coisa que eu tenho quando eu entrego a minha vida com Jesus é a paz que eu tenho com Deus. É a vida transformada. É a ausência da religião. É a fé cristã que toma conta de mim. É a maneira como eu encaro a vida. É a maneira como eu vivo. É a maneira como eu me procedo com as pessoas. É a maneira como eu olho para as pessoas. Isso é conversão a Cristo. E quando eu morrer, de brinde, eu vou para o céu.
Mas se inverteu isso. Então, quando eu evangelizo dizendo que o Calixto tem que aceitar Jesus para ir para o céu, eu estou fazendo um negócio com ele. Então, ele aceita Jesus para ir para o céu, resolveu o problema dele. Aí o cara não é dizimista, o camarada não... Sabe, ele vai na igreja de vez em quando, ele vai consumir a religião, né? Mas assim, vida transformada não tem. Então, a questão toda é essa. Quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, automaticamente a gente entra no descanso. Alguém levantou a mão aqui? Não, eu estava escrevendo aqui, alguém falou, pastor? Já, Tila? Ah, tá. Então, o que acontece? Jesus disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Encontrarei de quê em mim? Descanso. Então, quando a gente... E ele não fala, vou encontrar o céu. Ele disse que vai encontrar? Percebe? Os nossos pecados fazem essa reparação de mim em Deus, mas nunca Deus em mim. Estava conversando com a Nayane agora no intervalo. A Bíblia diz lá pela boca do profeta Isaías, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas nunca vosso Deus e vós. Então, os pecados... Aí o Romanos vai dizer, nada poderá... Tem aquela canção, nada poderá... separar... Como é que ela, Lucas? Você quer da música? Não, é assim, eu nem sei cantar porque é nova. Nada vai me separar. Isso. Olha lá, Luciano, manda bala. Nada vai me separar. Isso, mesmo se eu me abalar. Teu amor... Essa música está corretíssima. Por quê? Porque, de fato, o problema nunca é Deus e eu. O problema é eu e Deus. O pecado é meu, não é de Deus. Então, não é Deus que tem problema comigo. Eu que tenho problema com Deus. Eu que tenho que resolver esse problema. Eu criei um problema, eu não posso resolver esse problema com Deus, e Deus, em sua infinita graça, falou, você tem problema comigo, não é? Tá, você tem que dar um jeito de resolver o problema comigo. Aí, o que eu faço? Não faz nada, não vai dar jeito. Eu vou fazer por você. Entenderam? Entendeu, Raquel? Pastor, Sim. podemos entender que quando fala no descanso, o descanso é para você descansar, porque vai existir uma continuidade. Claro. Descanso que você nunca vai. Não, exato. Então, a ideia do descanso é um descanso espiritual. Então, quando nos aproximamos de Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação. Então, a salvação opera em mim transformação. E quando eu morrer de brinde, eu vou para o céu. Entende? Por isso que, às vezes, eu sempre falo para meus colegas pastores, discipula o teu povo, evangeliza eles da maneira certa. Evangeliza eles. Porque eles estão na fé meio enviesado, meio de reviés, né? Meio torto. O cara está dando na fé, mas está meio torto, né? Mas direita a vereda do cara. Ensina para ele. Vida transformada. Aí a gente vai ter uma igreja saudável. Uma igreja que não tem problema de fofoca, de vaidade, entende? Financeiro. Que as pessoas estão alinhadas. Continuando ali. A palavra que foi ouvida é a promessa de descanso. A mensagem de Caleb e Josué não influenciou Israel quando eles a ouviram. Lembra lá do relatório dos espias? Não é? Eles falaram, não, a terra é muito boa. Olha a incredulidade. A terra é muito boa. De fato, tudo que Deus falou é verdade. Terra mana leite e mel. Mas o gigante, lá tem gigante. A terra é boa, os frutos, a uva é maravilhosa, mas as cidades são muito grandes. As cidades têm exércitos. Exato. Aí Josué e Caleb falaram assim, negativo. Nós podemos ir, porque o nosso Deus prometeu, o nosso Deus não falha. Caleb, você está por fora, você não viu lá? Não, eu vi, mas o nosso Deus é maior. Então, a palavra, a mensagem de Caleb e Josué
não influenciou Israel quando eles a ouviram. Né? Eles preferiram ceder ao medo dos habitantes da terra. Isso tornou a promessa de Deus sem valor ou benefício. Poxa vida, um Deus que livrou eles do Egito com grandes sinais, grandes milagres, grandes maravilhas, prometeu algo que agora ele não vai poder cumprir porque ele é menos do que os deuses do Egito. Percebe? Não combina, não fecha a conta. Então, a palavra misturado significa combinar a palavra com fé, como a Lílio. A razão pela qual as promessas de Deus não funcionam ou beneficiam algumas pessoas é porque elas não envolvem a promessa com fé. Então, aquilo que eu escuto da palavra de Deus, aquilo que o pastor prega, a pastora prega, o missionário prega, o Sidney prega, o irmão prega, o presbítero prega, se não encontrar uma fé, uma crença racional naquilo, porque fé e crença é diferente, acreditar é diferente, acreditar é uma coisa mais profunda, eu creio. Então quer dizer, se eu não escuto uma palavra, se eu não me aposto dessa palavra com convicção do que está sendo dito, não vai funcionar nada na minha vida. A incredulidade de Israel foi a causa de seu fracasso em reivindicar a promessa de Deus. Eles não se apropriaram das palavras de Deus pela fé. Não foi culpa do pregador, pois Moisés falou a palavra de Deus com grande mansidão e mansidão. Ele colocou diante deles a verdade com toda a fidelidade. Por que eles não tiveram fé? A culpa foi da mensagem? Não, não foi. Não foi culpa da falta de sinais confirmadores de Deus. Nenhuma falta de obra divina impediu a fé de Israel. Deus operou com o seu evangelho naqueles dias muito poderosamente. O maná diário e a água que saltava da rocha, com outros sinais e maravilhas, provavam a palavra do Senhor. O problema não foi os sinais. Aliás, eu me lembro muito da palavra de Jesus, em Mateus capítulo 11, quando ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom, se houver os sinais que em ti se realizaram, eles estariam de pé até hoje. Aliás, esse texto é muito interessante. Vamos abrir lá, por favor? Quem gostaria de ler? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo de número 11. Olha lá. Versículo 20 e 21, pode ler. Ali atrás, Meira, lê para nós. Qual que é o versículo? Mateus 11, 20 e 21. 20 e 21. Olha que impressionante esse texto. Ai de ti, Corazim. Versículo 20. 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais eles operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Pode continuar, Meira. Esse texto é muito rico. E, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Dia do juízo, ou seja, dia da vingança. Continua, Meira. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para que com a terra de Sodoma do que para contigo. Veja que impressionante esse texto. Esse texto tem um detalhe ali, Daiane, muito interessante. Veja, se essas cidades
6 cidades que ele cita eram cidades pecaminosas. A pior de todas talvez é Sodoma. Mas se tivesse operado milagres nessas cidades, o que aconteceria com eles? Teriam se arrependido. Aí tem um detalhe. Jesus nunca trabalhou com possibilidades. Quem trabalha com possibilidades? É o Lucas. Porque o Lucas está à mercê das circunstâncias. Pode ser ou pode não ser? Não sabe o que está à frente. Então Jesus nunca trabalhou com possibilidades. Ele sempre trabalhou com certeza. Esse texto revela uma onisciência de Jesus que poucas pessoas percebem. Eu chamo de onisciência restrita e onisciência abrangente. Ou lato. O quê? O restrita, por exemplo. O que é onisciência restrita, Otília? Deus sabe o que vai acontecer no futuro? Sabe, né? Ele sabe. Ele sabe tudo. Até a volta de Jesus. Ele sabe tudo. Ele sabe tão tudo que ele revelou um pouco no Apocalipse. Então, o que está escrito no Apocalipse, que Deus sabe. Então, Deus tem uma onisciência restrita. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E o que é onisciência... perdão, eu inverti. Abrangente. Abrangente é isso. E a restrita? Aqui que está a coisa mais impressionante de. A restrita é aquilo não aconteceu, mas se tivesse acontecido, teria esse resultado. Uma coisa é a onisciência abrangente. Deus sabe o que vai acontecer. Outra coisa é, no passado, aquilo não aconteceu, mas ele diz, se tivesse acontecido, teria esse resultado. É impressionante, gente. Esse texto fala de uma onisciência profunda. Uma coisa é Deus saber o que vai acontecer, outra coisa é Deus saber o que poderia acontecer se no passado uma decisão tivesse sido tomada. Então aí fala do livre-arbítrio. Sim. Porque tiveram a oportunidade. Tiveram. Mas decidiram errado. Decidiram errado. Tiveram a oportunidade, no livre-arbítrio, tiveram a oportunidade, os sinais. Se lá você tivesse feito isso. Aí ele fala, olha a fala aqui, gente, Sodoma foi destruída e nenhum dos seus moradores se escapou. Sodoma, ela é um símbolo de pecado até hoje. Ninguém lembra de Tiro, ninguém lembra de Sidom. Mas todo mundo lembra? Sodoma. Foi marcante, foi simbólico. Poderia ter sido. Então, mas olha, eu posso falar isso na possibilidade. Posso dizer, se você tivesse feito aquilo, talvez teria aquele resultado, né? Mas Jesus não fala talvez, Jesus fala teriam. Ele fala com tá, ele afirma. Vai, leva suas crianças. Até mais. Nós estamos quase no fim, falta mais 10 minutos eu vou terminar. Então ele afirma. Quer dizer, ele afirma em cima de uma possibilidade que não aconteceu, mas que se tivesse acontecido, aconteceria. E ele fala aqui que se em Sodoma tivesse ocorrido os milagres, eles teriam se convertido. E aí ele vem e dá um veredito terrível. E aí ele faz uma outra revelação, que existem graus de punição. Porque ele diz, no dia da vingança, vai ter menos juízo, menos rigor para Sodoma do que para vocês. Em outras palavras, vai ser pior. Eles vão sofrer menos. Por quê?
Eles não tiveram a mesma oportunidade. E o pior, Daiane, se tivessem, teriam sido diferentes. Olha que impressionante. Se eles tivessem um milagre, se um milagre tivesse acontecido lá, eles teriam se arrependido. Estariam de pé até hoje. Sodoma estaria até hoje. Nos dias dele, claro, né? Percebe? Então, olha até que ponto vai a incredulidade. No caminho da destruição. Isso é impressionante. Então, não foi culpa de sinais confirmadores de Deus. Aliás, sinais confirmadores trabalham a lógica. Trabalham a lógica. O problema é esse. Fé não é um pressuposto de torcida. Às vezes, tem uns cristãos que falam assim, ó, vamos orar que dá certo, né? Aquela frase que o brasileiro fala, se Deus quiser, não é uma fala que o cara está se entregando a Deus, tá? É uma fala para dar certo. É quase um mantra, é quase um boa sorte. Faz aí, Deus. Exatamente, né? Faz aí, Deus. Então, fé não é uma coisa, não é um pressuposto da torcida, não é um pressuposto do achismo, não é um pressuposto do que vamos ver se vai. Não! Fé é um princípio lógico. Igual aquela lógica platônica, né? Todo homem morre. Platão é homem. Logo, Platão morre. Então é a mesma coisa. Deus é poderoso. Logo, Ele pode me ajudar. Então, aí Jesus. Então, os sinais confirmadores não é um sonho que a Sandra teve. Deus me deu um sonho. Ok, sonho é subjetivo. É seu e acabou, pode ser, enfim. Mas o que você está vendo é real. Então, os sinais que Deus mostrou são verdade. É verdade. O problema deles lá é que eles estavam indo contra a verdade. Percebe? Estavam indo contra a verdade. Sinais e maravilhas é a verdade. Eles não querendo crer, estavam indo contra a verdade. Percebe a gravidade? O maná diário, a água que saltava da rocha, outros sinais e maravilhas provavam a palavra do Senhor. Provavam, está aí, ó, Deus está mostrando. É verdade, olha aqui, é verdade. Não foi por falta do Espírito Santo que essas pessoas fizeram do Evangelho um fracasso para elas. Pois lemos que o Espírito Santo falou com eles e eles se rebelaram e atormentaram o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que lhes falou e disse: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Lembrando que o que era o coração para o judeu, qual era o entendimento? Lembra que eu já ensinei isso para vocês? Qual era o entendimento de coração para o judeu? A mente. Qual era o entendimento de sentimento para o judeu? As vísceras. Então, o judeu, hoje a gente fala bem assim: meu irmão Alex, eu te amo de todo o meu coração. Se eu fosse um judeu, eu diria: meu irmão Alex, eu te amo com todo o meu fígado. É a mesma coisa, né? Então, quando ele diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais a capacidade de crer. Entende? A mente, a capacidade de crer. O escritor de Hebreus alertou os leitores sobre o quão sério seria afastar de Cristo, dizendo: tenhamos cuidado para que nenhum de vocês fique aquém disso. Aí ele usa toda essa argumentação da incredulidade e diz assim, ó: vocês querendo deixar Cristo para voltar para o judaísmo é incredulidade. Este não é um mero encorajamento, mas um sinal de alerta e perigo à frente. Assim como Deus rejeitou os israelitas rebeldes com base em sua incredulidade, Ele rejeitará aqueles que se afastam de Cristo, se recusam a crer nele ou se recusam a segui-lo. Eu recuso a segui-lo. Deus vai tratar do mesmo jeito que Ele tratou Israel. Agora estamos começando a nos concentrar que esse é o descanso. É o descanso de Deus. Eles não entrarão no meu descanso por causa da incredulidade.
Eu achei essa foto muito bonita. Por quê? Deus descansou. Por quê? Bem, não é porque ele estava cansado, né, gente? O Senhor tem força e poder inesgotáveis. Ele apenas falou algumas palavras e a criação surgiu. Seu nome em todas as escrituras é o Senhor Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente. Eu repeti ele sem querer. Então, por que ele descansou? Aqui está o segredo, pessoal. Aprenda isso aqui, viu? O descanso de Deus indica prazer e satisfação. Ele fez a sua obra maravilhosa e se deleitou nela. A contemplação. Deus contemplou a sua própria obra. Viu que dava prazer para Deus. Percebe? Isso é o... Em outras palavras, nós estamos achando o furo da bala, Daiane. Em outras palavras, descanso para Deus não é cansaço, e descanso para nós é o quê? Não vou entrar no meu prazer. Não vou entrar na minha alegria. Não vou entrar na minha satisfação. Por quê? Porque quando a gente vive nesse mundo, lutando contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a nossa carne, e eu sou um cristão transformado pela graça de Deus, eu já estou no descanso de Deus, porque Jesus é o descanso. Quando eu morrer nas lutas dessa vida e eu entrar no céu, entrar no lar celestial, eu estou entrando em prazer, alívio, satisfação, segurança. Percebe que coisa maravilhosa? Isso é o descanso, pessoal. Isso não é que Deus cansou, ele teve prazer. A palavra que ele usou foi descanso. No final de 6 dias da criação, ele olhou para o que havia feito e disse, é muito bom. Ele encontrou alegria no que havia feito. Portanto, o descanso do Senhor no 7º dia é uma figura do descanso que ele quer que tenhamos do Evangelho. Né? No final da obra da criação, descansou, o trabalho estava feito. Isto era o descanso de Deus. Ele estava feliz na contemplação de suas próprias obras. E ele instituiu aquele dia para ser observado como um memorial de seu descanso, de suas obras, como um tipo de descanso eterno que permaneceu para o homem. A ideia é essa, que a noção do descanso de algum tipo permeia todas as gerações. Porque aqui vai o X da questão. Por que Deus falou sobre o sábado? O que era para o sábado lembrar? O prazer de Deus. Só que a religião, Nayane, a religião não entendeu. O judaísmo não entendeu o que era o sábado. O sábado se tornou uma peça moralista e legalista, quando na verdade o sábado era só um memorial. Deus fala isso. Era só um memorial. Para quê? Para que ele se deleitasse em Deus. Por isso que Jesus diz que ele é Senhor. Por que ele é o Senhor do sábado? Porque ele é o próprio descanso. São as sombras das coisas futuras. Exatamente. Perfeito. Pode ler. Pode ler. Colossenses 2:16 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, de lua nova, Os sábados. que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Exato, exato. Tá interessante para vocês esse assunto? Olha lá, Deus ainda está em seu descanso. Por que ele está em descanso? Porque é o dia da visitação. E no dia da visitação, ele convida todos os pecadores a entrar no descanso nele. Ele é o descanso. Deus ainda está em seu descanso e está aberto para os humanos entrarem. Estava disponível para os antigos israelitas, caso contrário, não haveria sentido em dizer, eles não entrarão no meu descanso. E para terminar, o descanso de Deus estava disponível para eles, mas eles se recusaram a entrar. Deve-se notar que o 7º dia deste versículo
não pode ser outra coisa, senão o 7º dia da criação, no qual Deus descansou e não o sábado hebraico. Amém, meus irmãos? Pastor, resumindo, quanto nós mais aprendemos, mais temos responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Eu vou voltar um pouco a esse tema do descanso, um pouquinho, os outros irmãos que não estão aqui, para a gente retomar esse assunto, mas é muito impressionante. A maneira como Deus trata os seres humanos e a maneira como Ele convida os seres humanos a estarem no seu descanso. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem, vamos orar? Amém. Foi uma jornada boa, né? Amém. Conseguimos ir bem adiante. Nós vamos ficar em pé e eu vou ficar sentado. Só para